Jonas capítulo 3, nós vamos ver hoje dos versos de 5 a 10. Esses versos falam do arrependimento. Quando o amor de Deus é anunciado, acontece o arrependimento. A mensagem do Evangelho é baseada na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, Ele é um Deus de amor, mas também é de justiça. Quando nós falamos em anunciar o amor gracioso de Deus, temos que entender que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Por isso, aquele que aceita verdadeiramente o amor gracioso de Deus, aquele que aceita, ele se arrepende dos seus pecados. É um processo natural. E nos diz assim, Jonas, capítulo de número 3, dos versos de 5 a 10, nos diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que o fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Amém. Nós vemos aqui que esse amor gracioso de Deus, ele é para todos. Essa graça de Deus é para todos. Sejam eles ricos ou pobres, homens ou mulheres, pessoas cultas ou incultas, brancos ou negros. O amor gracioso de Deus, ele é para todos. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, precisamos anunciar o amor gracioso de Deus. Deus é tão maravilhoso e nós precisamos anunciar. O texto diz que os homens de Nínive creram em Deus. Versículo número 5, logo a primeira parte. Nós vemos aqui um milagre, algo sobrenatural. A transformação de uma cidade inteira. É a demonstração do poder de Deus. A sua ação prática é a demonstração que quem faz a obra é o Espírito Santo no ser humano. Apesar de Jonas ser um profeta fujão, Jonas ser um profeta rebelde, ser desobediente, Deus o usou. E apesar de mim, apesar de você, Deus o usa. É claro que Deus não quer que você continue dessa maneira, desobediente e rebelde. Mas querendo você ou não, a palavra dele será pregada. Jonas não queria pregar a palavra de Deus. Por isso Deus permitiu a tempestade na vida dele. Por isso nós temos que pensar que muitas vezes as tempestades, os problemas da vida, as dificuldades acontecem porque somos desobedientes à voz de Deus. Porque fugimos da vontade de Deus. E assim aconteceu com o profeta. E assim acontece com nós, com muitos de nós. Mas infelizmente, muitos de nós, apesar de fazermos a vontade de Deus, continuaremos duros de coração. Pois nós vamos ver depois do capítulo 4 que
apesar de tudo aquilo que Deus fez na vida daquela cidade, Jonas ainda continuou descontente. O grande problema do ser humano é a falta de contentamento. Nunca estamos felizes com nada. A dureza do nosso coração impede de nós vermos outras coisas tremendas que Deus pode fazer. Nós não vemos nenhum milagre realizado pelo profeta Jonas, ou pelo menos os milagres que nós corremos atrás. Nós não vemos cura, Jonas não curou ninguém, Jonas não expulsou o demônio de ninguém, mas ele fez o maior de todos os milagres, ou ele foi um instrumento para a realização do maior de todos os milagres, que é a salvação. Muitas vezes nós queremos ver milagres através de nós e esquecemos que o maior milagre é anunciar o amor gracioso de Deus, porque cura não salva, expulsão de demônios não salva, sinais e maravilhas não salvam. Quem salva é o amor de Cristo Jesus. O que vai curar o homem não são os sinais e maravilhas, mas o que vai curar o homem é o arrependimento. E creram em Deus, e aquela cidade foi completamente transformada. Mas por quê? Uma pessoa que não queria anunciar o amor de Deus, anunciou. E aquelas vidas foram transformadas. E aí, meu querido, está o motivo, porque muitas vezes a transformação de vidas não acontece porque você não anuncia, não acontece porque você é rebelde, porque você não fala do amor gracioso de Deus. Aquela cidade não seria salva se Deus não tivesse insistido com o seu profeta. E não pense que foi apenas com Jonas. Olhe na história da igreja. Toda vez que a igreja estava acomodada, Deus manda a perseguição. Começa lá no livro de Atos. Comece lá, estude a Bíblia. O povo estava lá, todo mundo sossegado em Jerusalém. Vamos ficar por aqui, vamos fazer aqui, uma tenda, aqui uma para Jesus, outra para Moisés, para Elias. Deus não quer tenda de ninguém. Deus quer que você vá para a rua e fale do seu amor. E aí ele mandou a perseguição. Talvez seja isso que o nosso país precise. Talvez o nosso país precise realmente ser tomado pelo comunismo. Talvez precise disso, para que a igreja desperte, para sabe o quê? Tirar todo o joio e ficar apenas o trigo, porque aí só vai ficar quem é crente de verdade. Vocês vão ouvir próximo domingo, o testemunho do missionário na Jordânia, e eu espero que ele fale o que é ser realmente um crente em Jesus Cristo. Nós tivemos oportunidade esses dias, em janeiro, fevereiro, de ouvir alguns missionários da China, do Irã, e descobrir que são as igrejas que mais crescem no mundo, é na China e no Irã. Por quê? Porque lá você morre no nome de Cristo Jesus. Aqui você nem vive no nome de Cristo Jesus, porque as pessoas pensam que vivem. Vivem sim, fugindo da presença de Deus, como Jonas viveu. E quando ele pregou o Evangelho, a palavra de Deus, aquelas pessoas, eles se converteram. E o texto é bem claro, que eles fizeram um jejum, usa a expressão jejum e saco, que era uma prática muito comum naquela cultura do Oriente, demonstrando uma verdadeira humilhação e arrependimento diante de Deus. Então não pense que você pode enganar a Deus. Porque Jesus criticou os fariseus que faziam isso, faziam uma aparência que estavam em jejum, faziam uma aparência de pessoas piedosas, e tem muita gente que finge ser piedoso na casa do Senhor, mas Deus conhece o coração de cada um de nós. Aqui, Deus perdoou os incrédulos, porque era de coração, não estava fazendo para aparecer. Já no Novo Testamento, Jesus criticou aqueles que eram para ser crédulos, os crentes fariseus. E aí nós estamos em que situação? Estamos na situação do verdadeiro arrependimento dos incrédulos, ou estamos na situação do falso cristianismo dos religiosos? Estamos vivendo a religiosidade ou a espiritualidade? A religiosidade é dos fariseus, e muitas vezes nossas igrejas vivem assim. Estamos aqui para cumprir um programa. Estamos aqui porque eu sou o presidente disso, eu sou o diretor daquilo. Isso é religião vazia, oca, que não tem nenhum valor.
Senhor. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E o milagre foi tão grande que aconteceu, ainda segundo o versículo 5, desde o menor até o maior, isto é, uma profunda convicção, uma mudança de toda a população. Não pense que isso é apenas uma história que aconteceu na Bíblia. Com certeza aqui aconteceu aquilo que nós chamamos de um avivamento. E aí eu posso dizer com certeza que o Brasil não tem avivamento. Porque avivamento é conversão, mudança de vida. Isso é avivamento, baseado num arrependimento. E aí a sociedade melhora. E aí eu tenho as minhas dúvidas segundo a palavra de Deus. Na verdade não são dúvidas, são certezas. Porque se a palavra de Deus diz que a pessoa muda, a sociedade muda, as pessoas se transformam, então por que o nosso país não muda para melhor? Por que não diminui? Não vou dizer nem acabar, por que não diminui a corrupção? Por que não diminui a violência? É porque está faltando crente arrependido. Está faltando anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está faltando anunciar. Está faltando crente de verdade nesse mundo. Estão faltando pessoas obedientes, porque a gente não pode contradizer a palavra de Deus. E aí quando a gente vê os avivamentos que aconteceram na história, nós vemos que as pessoas mudaram, nós vemos que as leis mudaram. É só você olhar os avivamentos que aconteceram na Inglaterra. As leis mudaram. As pessoas mudaram, as pessoas foram transformadas, os missionários foram espalhados pelo mundo. Aí a gente começa a ver as características de avivamento. Pessoas se arrependem, a sociedade muda e missionários são enviados. Características de um verdadeiro avivamento. Isso não acontece, não tem acontecido no nosso Brasil, infelizmente. Não sei se viverei para ver isso, mas é o desejo do meu coração, de muitos servos de Deus fiéis, que ainda continuam orando. Porque não pense você que você é a última bolacha do pacote, porque muita gente se acha isso. Elias chegou para Deus e falou, mas Deus, eu estou aqui sozinho lutando, e Deus diz, Elias está enganado, tem 7.000 que ainda não dobraram os joelhos a Baal, eles estão aí, podem talvez você não ver, talvez você não veja eles na televisão, na internet, na mídia, mas pode ter certeza que tem gente simples aí orando e clamando pela misericórdia de Deus. Eu espero que você seja um. Porque o mundo não precisa saber o que eu estou fazendo, mas Deus sabe o que eu estou fazendo. Então nós vamos de pessoas assim. E esta palavra é tão poderosa que o versículo 6, que esta palavra chegou ao rei de Nínive. Com certeza, Jonas não teve uma audiência com o rei. Ou você acha que o rei ia receber qualquer um, ia receber um inimigo? Jonas não teve audiência com o rei. Mas ele pregou a palavra de Deus, e a palavra de Deus chegou a ele. Eu não preciso ter audiência com ninguém, eu só preciso pregar a palavra de Deus. E ele pregou, e esta palavra chegou lá. E foi de tanto impacto, que o rei se levantou, o rei se arrependeu, tirou as suas vestes. Isso é muito importante, porque naquela cultura, o rei era considerado um representante divino. O impacto de Deus, do Espírito Santo, foi tão grande que o próprio rei, que se achava Deus, e que o povo achava que é Deus, ele mesmo entendeu que ele não era nada. Isso é o verdadeiro arrependimento. Uma pessoa que é humilde, ela se arrepende, não apenas de palavras, mas principalmente de ações e atitudes. E você quer uma pessoa mais orgulhosa do que um rei, um grupo mais orgulhoso do que a realeza, que é considerado a própria divindade, representante da divindade aqui na terra, ele se humilha de verdade. E aí a gente descobre que todos nós devemos ser exemplos para o mundo. Não importa a posição que você ocupa, as pessoas estão observando você. Muita gente tem vergonha de entregar um folheto em público, tem vergonha de fazer uma oração em público, tem vergonha de se portar como servo de Deus. O que as pessoas vão pensar? Afinal de contas, eu tenho uma posição, eu tenho uma imagem para zelar, mas quando o arrependimento vem, realmente a verdadeira conversão, nem o rei pode ficar em pé diante do Rei dos Reis, do Deus dos deuses. Ele se ajoelhou, ele se humilhou. Então a posição não importa qual é a sua posição. Na realidade, a única posição que importa é a posição de joelhos diante de Deus. Porque eles colocaram, conforme era a tradição aqui, eles colocaram sacos, panos grosseiros, né? Os panos que a gente compra aí, né?
da feira, tipo isso, né? Uns panos, sacos de farinha, de estopa, né? E os mais antigos sabem o que eu estou dizendo, e eles se vestiram daquilo, colocaram cinzas na cabeça e colocaram a boca no pó, se humilhando. Demonstração, aqui no caso, sincera de humilhação. E aí quando isso acontece, o próprio rei agora, veja bem, como o evangelho transforma. Começou com uma pessoa, Jonas, gritando na cidade e fazendo uma proclamação. Agora, já não é mais o simples servo do Senhor. O próprio rei agora toma para si essa responsabilidade tremenda. O evangelho, não é uma única pessoa que anuncia, começa com uma. E vai anunciando, e vai se multiplicando, e a notícia vai transformando. E diz o texto que o rei fez uma proclamação, versículo 7. E ele divulgou em toda a cidade, decreto dele, que não importava quem era, se eram grandes ou pequenos. Não importava quem era, se era homem ou animal. Ele diz, todos agora vão se humilhar diante de Deus. Todos agora vão se privar. Sabe, o verdadeiro servo de Deus, ele tem um contentamento e ele anuncia o amor gracioso de Deus, quando ele aprende a se privar dos prazeres desse mundo, para servir a Deus. Esse é o objetivo do jejum. Se privar dos prazeres desse mundo para servir a Deus. Se privar dos prazeres desse mundo para pedir perdão a Deus. O objetivo principal do jejum não é fazer jejum porque você quer ganhar uma bênção. Isso pode ser até consequência, mas o objetivo principal do jejum é se humilhar diante de Deus. É abrir mão, não daquilo que Deus vai te dar, mas é abrir mão por aquilo que Deus é. Existe uma diferença muito grande entre adorar a Deus por quem Ele é e adorar a Deus por aquilo que Ele te dá. Porque aquilo que Deus é, não vai mudar. Se você vai adorar a Ele, não vai mudar. Se você vai fazer jejum ou não, Ele vai continuar sendo santo, Ele vai continuar sendo poderoso, amoroso, justo. Ele não está nem aí se você vai fazer isso. Mas muitas pessoas só querem adorar a Deus se Ele der as bênçãos dEle. Mas o jejum não é para comprar Deus. Muita gente faz jejum, porque eu quero ser abençoado, eu quero prosperar na minha carreira profissional, eu quero que Deus faça uma cura, eu quero que Deus faça aquilo. Não, jejum não é para isso. Jejum é para adorar a Deus por quem Ele é, porque Ele perdoou o teu pecado, é para isso que é jejum. Foi isso que o rei fez, porque o rei tinha tudo, menos o perdão de Deus. Ele tinha tudo, menos o perdão de Deus. Ele tinha tudo, menos a salvação. Por isso ele fez jejum. Esse é o objetivo do jejum. Não pense você que você vai comprar a Deus com a sua oferta, com o seu jejum. Não, o jejum não é para isso. O jejum é para se arrepender dos seus pecados. O jejum é para se aproximar mais de Deus e glorificar a Ele, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez lá na cruz do Calvário, que foi anunciar o amor gracioso através da cruz. E aqui, o rei e aquela cidade estão jejuando, agradecendo a Deus, porque o amor dele foi anunciado naquele dia. Por isso eles estavam jejuando, e aí pedindo perdão, para que Deus aceitasse a eles. Para que Deus aceitasse a eles. Não que eles aceitassem a Deus. Muita gente fala orgulhosamente, eu aceitei a Jesus. Você não aceitou ninguém. Primeiro você foi aceito por Ele, porque esse é o objetivo. Ele aceitou o meu pedido de perdão. Ele foi misericordioso comigo, assim como foi com a cidade de Nínive. Esse é o objetivo de nós anunciarmos o amor gracioso de Deus, de que Ele vai me aceitar. Eu não aceito ninguém. É consequência de eu ser aceito por Ele, pelo amor gracioso dEle. E o rei entendeu isso, fez uma proclamação. Ele entendeu isso, ele disse, olha, precisamos nos converter a esse Deus, cada um do seu mau caminho. Versículo 8, cada um do seu mau caminho. Todos pecaram
e foram separados da presença de Deus. O apóstolo Paulo prega isso em Romanos. Aqui o rei reconheceu, cada um, isto é, inclusive o rei, que era considerado Deus, que era considerado a divindade, ele entende que cada um tem. Muitas vezes nós achamos que quem tem que se converter é o mundo lá fora, quem tem que pedir perdão é o mundo lá fora, também, mas tem que começar dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Quem tem que ter um arrependimento que seja reconhecido por frutos de justiça, frutos de arrependimento, é a igreja. A igreja precisa se arrepender do péssimo testemunho que ela está dando para o mundo. A igreja precisa se arrepender dos escândalos que estão acontecendo dentro dela, para que o mundo creia. Eu preciso viver primeiro aquilo que eu estou anunciando. Eu preciso viver primeiro lá no meu lar, como um bom marido, como um bom pai, como uma boa esposa, como uma boa mãe. Eu preciso viver primeiro lá, anunciando para os meus filhos, lá começa para os meus filhos. E aí, consequentemente, os meus vizinhos verão a diferença na minha família. A escola verá a diferença dos meus filhos convertidos, salvos e remidos pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aí a sociedade começa a anunciar, as pessoas começam a ver isso. Mas isso é fruto de vidas que se santificam, que cumprem a vontade de Deus. Converteram-se, cada um, do seu mau caminho. Versículo de número 8. O mais importante do que atos exteriores de penitência é a transformação moral do pecador. Muitas vezes nós nos convertemos, ou pregamos que nos convertemos, mas continuamos com os nossos antigos hábitos. Preste atenção nisso. Mais importante do que atos exteriores de penitência é a transformação moral do pecador. Muitas vezes a pessoa se converte, mas continua com seus antigos hábitos. Ela se converte, mas continua falando palavrão. Ela se converte, mas continua mentirosa. Ela se converte, mas continua mal pagadora. Ela se converte, mas continua difamando, caluniando o irmão na casa do Senhor. Que raio de conversão é essa? Que raio de Deus é esse que você serve? Que ele só muda o seu exterior, mas não muda o seu interior. Apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios, no capítulo 4, dos versículos de 23 a 32, ele nos diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Essa é a transformação que tem que acontecer em nossas vidas. Como diz Paulo em Efésios capítulo 4, dos versículos de 23 a 32. Versículo 8 de Jonas, capítulo 3, fala que eles se converteram. Convertam-se cada um do seu mau caminho. Todos tinham que se converter. E ele ainda diz: violência que há nas suas mãos. Aquele povo era um povo muito ruim. Aquele povo era um povo muito maldoso, muito cruel. E eles davam se converter de todos os seus atos. E nós precisamos também
Renovar a nossa mente com o Espírito Santo de Deus. No dia que você aceita Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. No dia que você aceita por Ele, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na sua vida. O problema é que nós precisamos nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E como é que a gente se reveste do novo homem? Através da santificação. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É assim que Paulo fala no livro de Efésios também. Que nós não devemos nos embriagar com as coisas desse mundo, com as obras da carne, mas devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Devemos deixar as coisas velhas para trás, eis que tudo se fez novo. Devemos deixar atos diabólicos, como da mentira, pois a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Precisamos falar a verdade com o próximo, cuidar uns dos outros. Precisamos deixar a ira de lado, porque tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está triste, ele não trabalha. E se ele não trabalha, não acontece conversões. E se não acontece conversões, não tem transformação, não tem salvação, não tem mudança de vida. Por isso nós precisamos olhar, será que realmente mudamos completamente do mau caminho? Será que não existe alguma violência em nossas mãos que precisa ser tratada por Deus? Para que assim a gente veja a resposta de Deus. Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus, que no seu ato misericordioso, Ele voltou atrás. Não que Deus se arrependa, não é isso. Mas é que na sua misericórdia, Ele voltou atrás. Porque é a misericórdia de Deus que, como diz a palavra dele, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso que nós ainda não fomos destruídos. Naquele dia, aquela cidade não foi destruída, porque a misericórdia de Deus foi renovada ali. Nós não somos consumidos porque a misericórdia de Deus se renova. Mas para que a misericórdia de Deus se renove na vida de todos, é preciso que o amor de Deus seja anunciado. Naquela cidade, só houve essa bênção, por quê? Porque o amor de Deus foi anunciado. Então, se você quer realmente que esse milagre aconteça, é preciso, em primeiro lugar, que o amor de Deus seja anunciado. Sem a pregação desse amor, não há salvação, não há transformação, não há mudança. Sem a pregação desse amor, a misericórdia de Deus não pode se renovar. Ela se renova toda vez que o ser humano conhece que Cristo Jesus foi crucificado na cruz do Calvário por ele. Ela se renova toda vez que o ser humano entende que Jesus ressuscitou por ele e vive hoje e deseja reinar para todos sempre em nossas vidas. Amém. Convido você a curvar a sua cabeça agora, nesse momento, a fechar os seus olhos agora e fazer esse propósito de mudar, de aproveitar esta segunda oportunidade. Deus deu uma segunda oportunidade para Jonas, nós vimos isso no capítulo 2. Deus deu uma segunda oportunidade para Nínive, nós estamos vendo isso no capítulo 3. Mas aproveite esta oportunidade, aproveite, deixe Deus falar realmente ao seu coração, deixe Ele trabalhar, deixa Deus trabalhar no seu coração realmente. Fale com Ele nesta manhã. Se arrependa daquilo que é preciso se arrepender. Todos nós temos que nos arrepender todos os dias, pois a misericórdia dEle precisa trabalhar em nossas vidas todos os dias. Pai, nós clamamos, Senhor, perdoa os nossos pecados.
Faça aquele milagre, Senhor, que foi feito naquela cidade. Apesar de Jonas, Senhor, o milagre aconteceu. Então, Senhor, apesar de mim, apesar de nós, que o teu milagre aconteça nesta manhã, em nossas vidas, para que, quando nós sairmos daqui hoje, esse milagre seja tão grande, que a nossa vida possa anunciar o milagre. Assim como aquela mensagem chegou até o rei, essa mensagem chegue hoje, na parte da manhã, aqueles que ouvirão a mensagem ali na rua, que ouçam a mensagem de amor. Que essa mensagem chegue aos nossos lares, quando nós retornarmos, quando nós passarmos, ó Pai, agora no nosso caminho, esta mensagem atinja a todos, ó Pai. Trabalha em nossos corações, aqueles que estão aqui agora, no santuário nesta manhã, daqueles que estão nos lares, que esta mensagem seja anunciada, que ela leve a transformação, assim como foi anunciada em Nínive, que esta mensagem seja anunciada por nós, onde quer que estejamos, essa mensagem de amor. Por isso, ó Pai, eu oro nesta manhã no teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus, e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.